Primeira crise que toda empresa passa é a crise do caixa, é a crise da sobrevivência. Então toda empresa em início de operação, ela passa pela crise de caixa. Segunda crise é a crise relacionada ao crescimento da empresa, que é a crise do processo. É aquele momento em que você começa a ganhar escala, começa a ganhar uma outra proporção e os processos que a tua empresa tinha para comprar, vender, receber e ter lucro não são mais suficientes para controlar. Terceira crise que toda empresa vai passar tem a ver com o seu momento de consolidação. É a crise relacionada à liderança e pessoas. Quarta crise que toda empresa passa por ela é quando a empresa chega em um estágio onde ela tem a necessidade de ganhar mercado. Aqui vem a crise da inovação. E a quinta crise que toda empresa passa ou vai passar por ela é a crise do legado. Tem a ver com governança e sucessão. Cinco crises que toda empresa passa por elas ou vai passar por alguma delas, ok? Talvez a tua empresa esteja passando por uma delas nesse momento. Na prática acontece outro fenômeno. Muitas vezes a gente passa por mais de uma dessas crises ao mesmo tempo, concomitantemente. Fica aqui que é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olha só, toda empresa, independente do tamanho, micro, pequena, grande, big, blaster, mega, powerful, seja lá qual o tamanho for, ela passa por algumas crises ao longo da sua história e várias vezes e repetidamente ela vai passar por essas crises, de forma cíclica. E eu quero trazer para você aqui 5 crises para você poder identificar se você está passando por alguma delas ou não, tá? É muito importante a gente entender que toda empresa ela tem um nível de performance na linha do tempo. Então ela nasce, cresce, se desenvolve, consolida, atinge a sua maturidade, hiperprodução e dependendo de quais são as suas decisões, ela vai cair em declínio ou vai subir para o próximo nível. A gente chama isso de ponto de inflexão, inclusive. Só que dentro dessa jornada de crescimento de uma empresa, dentro dessa jornada da vida de uma empresa, existem algumas crises em comuns. Então vamos lá. Primeira crise que toda empresa passa é a crise do caixa, é a crise da sobrevivência. Então toda empresa em início de operação, ela passa pela crise de caixa. Tem empresas que não está no seu início e ela está com crise de caixa. Crise de caixa, o nome já diz. Eu não tenho caixa para nada, não está sobrando dinheiro. Já viu gente que fala assim, se eu pagar o imposto, não sobra nada. Se eu não tenho dinheiro para contratar um gerente, uma pessoa com uma mão de obra qualificada. Por que aquela empresa não tem caixa para contratar uma mão de obra qualificada? Por que aquela empresa não tem dinheiro para pagar o imposto? Porque ela tem um problema de gestão e um problema no seu modelo de negócio. Então toda empresa passa por crise de caixa. Toda crise denuncia uma ineficiência. Vou repetir isso. Toda crise denuncia uma ineficiência. Se o teu caixa está apertado, significa que a quantidade de dinheiro que está entrando é insuficiente para a quantidade de despesas e de custos que você tem ali, né, no meio de campo. Entre o que entra de dinheiro e o que sobra, aqui no meio, você está consumindo muito mais recurso do que deveria. Ou está entrando dinheiro insuficiente, ou o dinheiro que está entrando, ele está mal dimensionado. Se você tiver custos errados, seu CMV está desequilibrado, uma série de questões. Ou seja, a falta de caixa aqui embaixo denuncia a ineficiência de gestão, ou simplesmente, dependendo do modelo de negócio, você tem que torrar caixa para ganhar mercado, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o primeiro tipo de crise, que é a crise do caixa. A crise do caixa, ela pode denunciar má gestão, ela pode denunciar tração e crescimento, força de vendas insuficiente, ela pode denunciar apenas um estágio natural. Por exemplo, uma startup que recebe aportes de um fundo de investimento, por exemplo, ela tem que torrar caixa. Por quê? Porque o objetivo dela naquele momento não é dar lucro, é ganhar base, é ter ali usuários, é ter clientes pagantes, fazer a validação do seu MVP. Ela está numa fase que o caixa, né, está sendo bancado pelos aportes que estão acontecendo. Então, a primeira crise é a crise do caixa. Agora, o que tem que analisar é se a crise do caixa é um estágio natural da tua empresa ou se é porque algo aqui no meio está ruim, está doente. A grande maioria das vezes é porque está ruim. Segunda crise é a crise relacionada ao crescimento da empresa, que é a crise do processo.
É aquele momento em que você começa a ganhar escala, você começa a ganhar uma outra proporção e os processos que a tua empresa tinha para comprar, vender, receber e ter lucro não são mais suficientes para controlar. Então você começa, se você não atuar nisso, se você não reorganizar os processos, você começa a perder dinheiro, começa a ter dinheiro saindo pelo ralo por conta da improdutividade, retrabalho, desperdício. Então, muitas empresas, elas protelam decisões. E aqui entra não só a parte de tecnologia, mas entra a parte de mapeamento, mão de obra, mão na massa, entender processos, fazer visitas de benchmark a outras empresas para você entender como que as pessoas, como que as outras empresas resolveram esse problema que eu estou passando. Sabe um exercício que eu aprendi a fazer e que pode te ajudar nisso quando você está aí com uma dificuldade? Como resolver esse problema aqui? Como gerar mais agilidade nessa etapa? Como resolver essa questão aqui dentro da minha empresa? Faça a seguinte pergunta. Esse desafio, esse problema que você está enfrentando aí, será que você é a primeira pessoa na face da Terra a enfrentar esse problema? Ou será que algum empreendedor já passou por isso na sua frente? Eu acho que a chance de alguém já ter passado na sua frente sempre vai ser infinitamente maior do que você ser o grande pioneiro, né, que redescobriu a lâmpada mágica e que você está sendo o primeiro a passar por esse problema, por esse desafio. Sendo assim, significa que já existe solução, já existe resposta, você só não encontrou ainda. Então, cuidado para você não ficar sofrendo demais para a solução de problema que já existe. Então, essa segunda crise, que é a crise do processo, muitas empresas acabam protelando tomadas de decisões, acabam não atuando na melhoria de processo e permanecem tempo demais sofrendo, perdendo dinheiro, desperdiçando, perdendo gente, porque o processo está falho. Existe solução pronta. Terceira crise que toda empresa vai passar tem a ver com o seu momento de consolidação. É a crise relacionada à liderança e pessoas. Pois bem, eu sempre digo o seguinte, que até você se tornar um empreendedor, até você se tornar um empresário, o teu sucesso, ele dependia única e exclusivamente de você. A partir do momento que você se torna um empresário ou um empreendedor, o teu sucesso agora depende da tua equipe. Olha só. E é aqui que está a mágica. Quanto mais a sua equipe sabe trabalhar em alta performance, tem ambiente, tem cultura de gestão, maior é a capacidade da tua empresa de construir resultados extraordinários. Só que você vai precisar de liderança. Então, liderança é a arte de você influenciar as pessoas para promover a performance e o resultado que a tua empresa, que a tua organização precisa. Então, se você não tem líderes estratégicos sendo formados, você vai criar um bando de pessoas dependentes de você e tudo centralizado. E você vai acabar atuando como uma tampa. Eu conheço empresas que têm 500 funcionários, 1.000 funcionários, 3.000 funcionários, empresas que eu atuo em conselhos de administração ou em processo de consultoria, em que tem departamentos lá que tem um líder que ele é uma tampa de performance. Ninguém consegue se desenvolver, ninguém consegue crescer e aquele departamento acaba perdendo performance. Por quê? Porque existe uma crise instalada ali de liderança. Então, desenvolver líderes, desenvolver habilidades gerenciais é uma necessidade para as empresas que querem e precisam de velocidade, que precisam amadurecer sua cultura de gestão. Não tem, é impossível você construir uma cultura de gestão saudável, conectando a sua visão de negócio sem liderança. Por quê? Porque tudo está ancorado em cima de um pilar chamado pessoas. E pessoas precisam ser lideradas. Olha só que coisa interessante. O Simon Sinek, ele tem uma frase que ele diz: quem compra é gente, quem toma decisão é gente. Logo, se você não entende de gente, você não entende de negócio. E como que você vai coordenar uma equipe se você não sabe liderar? Então, desenvolver a sua liderança é uma necessidade de sobrevivência para quem está no mercado. Quarta crise que toda empresa passa por ela é quando a empresa chega em um estágio onde ela tem a necessidade de ganhar mercado. Ela está sofrendo ali o impacto de novos entrantes, de concorrência, e agora ela precisa se reinventar, criar o seu motor 2, a sua spin-off, os seus produtos derivados. Aqui vem a crise da inovação. É a crise em que nós precisamos repensar um produto, nós precisamos repensar o nosso modelo de negócio, nós precisamos repensar o nosso modelo de atuação, os nossos canais. E muitas empresas, elas ficam presas ao seu modelo de negócio atual. Eu até tenho uma frase que eu sempre digo o seguinte: eu atuo como conselheiro de empresas. E um dos principais papéis de um conselheiro de empresa é não deixar o dono da empresa morrer abraçado com o seu modelo de negócio. Porque ele acredita o seguinte: não, mas eu sempre fiz assim, o meu negócio sempre deu certo, eu criei os meus filhos estudaram, comprei fazenda, tudo com esse modelo de negócio. Ok, só que esse modelo de negócio, ele foi vivo e pujante até
que não significa que ele é suficiente para levar a sua empresa, a sua família, né, a sua descendência para a próxima geração. Então, repensar modelo de negócio, repensar produtos, repensar canais. Quer ver uma coisa que acontece? É muito comum você ver empresas que estão há 20, 25 anos, moram canais. Ou seja, o canal de vendas dela continua sendo o mesmo. Ela atua, por exemplo, como representante comercial. Até hoje é o mesmo canal. Ela ainda não montou uma central de vendas, ela não montou um departamento estratégico de eventos, ela não montou um canal de delivery partner, ela não montou representantes cruzados, ela não fez outros canais, ela não desenvolveu novos canais. Por quê? Porque estão presos em um modelo de negócio, estão presos em um único canal, estão presos em um único processo. Essa quarta crise tem a ver com a crise da necessidade de inovar e repensar o negócio, repensar seus processos, para não ficar preso, porque se isso não acontecer, o que vai acontecer? O mercado vai evoluir e a empresa perde competitividade, ela desaparece, ela perde relevância. E a quinta crise que toda empresa passa ou vai passar por ela é a crise do legado. Tem a ver com governança e sucessão. Quem vai dar continuidade na sucessão? Quem vai dar continuidade no legado? Só que, deixa eu fazer um adendo aqui. Quando eu falo em legado, eu não estou falando só da sucessão familiar que vai acontecer a cada geração. Não. Se o teu gerente comercial pedir demissão agora, quem que assume a cadeira dele? Tem alguém pronto ou tem alguém sendo preparado? Isso é sucessão. Então, quando a gente fala de sucessão, nós não estamos falando só da sucessão familiar, nós estamos falando da sucessão dos cargos, aqui de curto prazo, inclusive. Então, a crise do legado tem a ver com a crise onde os departamentos e a empresa não têm sustentabilidade. Por quê? Porque ela é refém de pessoas. Se a pessoa sai, o conhecimento vai embora com ela. Aquele departamento perde performance, perde o processo, a coisa não está mapeada, a cultura vai embora, vai sendo deteriorada. Uma empresa não pode ser refém de uma única pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas ou de uma consultoria externa. A empresa tem que ter vida própria. Os processos, o método, a cultura, ela precisa ser sustentável. Então, a quinta crise, ela é uma crise sutil, que é a crise da sucessão, é a crise do legado, é a crise da continuidade. Toda empresa passa por essa crise. Pense aí, quais dessas 5 crises você já passou ou está passando? Será que é a crise do caixa? É a crise do processo? É a crise da liderança, pessoas? É a crise da inovação? Ou é a crise do legado e da sucessão?